Meus queridos amados irmãos, com muita alegria nós vamos fazer a segunda parte da aula sobre o Leviatã. Amém? Veja aí a nossa segunda parte, que está em Jó, no capítulo 41, e nós vamos falar desse aspecto da parte escatológica. Então, veja, isso aqui foi estudado na aula extra, viu? Totalmente explicado. Na aula extra foi explicado isso aqui, ó. Olha aí, ó, o que vocês estão perdendo, né? Mas a gente vai dar uma pincelada aqui, ok? Mas entre na aula extra, assista conosco as nossas aulas. Uma bênção de Deus. Então, 3 anos e meio após o arrebatamento da igreja, quando Satanás foi expulso dos céus, encarnará no grande Leviatã, que dorme no mar. Como Satanás não tem corpo físico, Deus preparou para ser uma armadilha muito especial. Então, o maior desejo de Satanás, atualmente, depois da criação do mundo, era entrar no mundo físico. E para que isto acontecesse, ele tinha que ter um corpo. E ele não teve um corpo. Por isso que quando Jesus veio, ele veio legalmente. Ele possuía um corpo humano. Como Satanás não tem um corpo, Deus criou um animal, permitirá que esse Satanás use o corpo deste animal chamado Leviatã e assim tente dominar as nações. Então esse que está na esfera espiritual sairá para a esfera material, aonde a Bíblia diz que ele vai ter pouco tempo, porque ele entra dentro do tempo cronológico humano. Ok? E assim ele vai tentar, por causa deste animal, mover-se na humanidade. Então, quando ele se encarnar no Leviatã, que a gente explicou na aula extra, que é um dragão, estará sujeito ao tempo e às limitações da encarnação. Será ali, então, que ele vai receber o troco de tudo aquilo que ele fez contra a natureza humana. O seu representante, o anticristo, vai receber o poder do próprio Satanás. Está em Apocalipse 13, versículo 1 ao 5. Quando ele entrar em cena na terra, o mundo vai se maravilhar. O mundo vai entender os mistérios colocados na mesa pela trindade diabólica, o triângulo maligno. Ok? Então, nações inteiras vão desaparecer no meio das águas por causa da cauda do animal, Leviatã. Através dos seus movimentos dos mares, a humanidade vai se unir para tentar destruir o Leviatã. Isto tudo com permissão do anticristo. Porque o anticristo vai fazer um pacto com o dragão a fim de destruir a humanidade. Então a humanidade não terá poder suficiente para destruir o dragão. E o anticristo sabe disso. Como o anticristo vai querer adoração para a imagem da besta, haverá um pacto terrível para que a humanidade se renda ao poder de Satanás. Tudo será parte de uma trindade diabólica, mas será tudo em vão quando a humanidade atacar o dragão. Ele vai destruir todas as armas usadas contra ele. O dragão vai destruir todas as armas. Ele será o sepulcro de bombas atômicas, radiações, contaminações e armamento de guerra. As televisões do mundo inteiro, a princípio, darão muita atenção para os seus movimentos. Então, através dos seus movimentos, ele vai ganhar acordos, porque as nações não vão suportar. E terá acordos. O anticristo será o porta-voz do dragão e vai ser proclamado como filho do diabo. Então, por causa do medo e do terror dos movimentos do dragão, Deus vai permitir que o diabo use aquele grande porco, entre aspas, não é um porco, porque ele vai absorver tudo que é porcaria da humanidade, para tragar as porcarias do mundo inteiro, as armas da terra, durante a guerra do Armagedon. Então,
Tudo isso é esperado nesse final dos últimos dias, esta guerra chamada uma guerra apocalíptica, tecnológica. Será um fiasco em termos de armamento humano em relação ao dragão. A Bíblia mostra alguns detalhes extraordinários a respeito do corpo do Leviatã. Então vocês assistam a primeira parte da nossa aula que está no YouTube, totalmente grátis, e vocês vão ver esse corpo do Leviatã, ok? Então, o Leviatã será um líder, porque o diabo estará no Leviatã. São duas coisas distintas. Por que o diabo é chamado de dragão? Por causa do Leviatã. Então, esse Leviatã será o líder das duas bestas que sobem da terra e do mar. O anticristo e o falso profeta. Então, quando Satanás estiver encarnado no Leviatã, vai assumir o poder da terra. Ele vai levantar o filho da perdição. E a primeira besta que vai subir do mar, conforme Apocalipse 13, versículo 1 ao 3, subirá do mar porque o poder do anticristo será estabelecido através do pacto que fará com o dragão. Apocalipse 7, versículo 7 ao 12. Então esse será o anticristo que vai apaziguar o dragão que está no mar. Os dois estarão juntos no propósito. Depois, uma outra pessoa terrível será levantada na terra. Uma outra pessoa terrível será levantada na terra para operar o poder da primeira besta. E será a segunda besta, um grande líder religioso, que vai destruir a igreja ecumênica, a igreja falsa, que estará nos dias da grande tribulação, ok? E que vai atuar a primeira besta 3 anos e meio na terra. Quando o anticristo, nesse período, ainda se dizia que era o Messias, para enganar Israel, 3 anos e meio. Como o Leviatã provocará os 10 blocos de nações, já que as suas armas não têm poder nenhum contra ele, as nações não podem vencê-lo, então a humanidade vai se render tanto ao dragão como ao anticristo. E o falso profeta, a segunda besta que está sobre a terra, fará muitos milagres para enganar o povo. Uma grande estátua vai se levantar, semelhante à visão de Nabucodonosor. Então será construída sob ordem do falso profeta, e a segunda, que é a segunda besta. Então, esta estátua vai receber uma vida demoníaca e fará sinais e prodígios. Este falso profeta será o grande inimigo de duas pessoas que Deus vai enviar, as duas testemunhas. Então, veja que terão um poder grandioso recebido da parte de Deus, as duas testemunhas, para operar na terra, trazendo juízos da parte de Deus, que são os cálices, que são as trombetas. Então, estas pessoas são conhecidas no céu como duas oliveiras. Serão 2 homens especiais de Deus, que terão poder sobre os 7 anjos da ira de Deus. Deus vai permitir que esses anjos estejam a seu favor, os quais estarão à disposição deles nos céus. Então, os 7 anjos da ira de Deus lhes obedecerão de forma imediata. Então, durante esses 3 anos e meio que ainda restarão aos homens na terra, o Leviatã vai se mostrar, ou seja, ele vai se movimentar, o Leviatã no mar, destruindo países inteiros, porque muitas nações hoje atualmente estão próximo do mar, estão na praia. Então, com a sua cauda, haverá umas grandes catástrofes, enchentes enormes, vai ser destruído muitos países inteiros com o seu movimento. E isto é uma chantagem contra a humanidade. E por causa dessa chantagem, vai ser realmente aceito as ordens do dragão, mediante o porta-voz chamado Anticristo. Ainda assim, haverá um bloco de nações que não respeitará.
pois o anticristo não fará acordo com eles. Este bloco de nações orientais não terão medo do dragão. Então, meus irmãos, vocês têm que assistir a aula extra. Tem muita coisa boa que nós não estamos postando no YouTube. Então, você entra aqui no nosso Zap, pergunta como eu recebo as aulas extras. E nós vamos enviar as aulas extras para você. Deus abençoe e Deus lhe guarde. Glória a Deus. Amém.